Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo vamos falar sobre a ilusão de controle, que é mais um viés cognitivo que afeta os investidores, e a gente se vê em instantes logo depois da vinheta. No vídeo anterior, eu falei sobre um viés cognitivo que é a contabilidade mental, e aproveitando aqui o embalo, vamos falar de mais um, que é outro que afeta de forma muito intensa os investidores, que é chamada ilusão de controle. Então a ilusão de controle é um viés cognitivo, e lembrando, vieses cognitivos são coisas que estão entranhadas dentro do nosso cérebro, né? Estão impressas nos nossos circuitos neurais, então não são coisas das quais a gente consegue simplesmente se livrar. Não existe eliminar viés cognitivo. O que existe é a gente desenvolver uma consciência de quando a gente começa a ser atacado por um viés, né? Atacado não, mas a gente começa a entrar ali no piloto automático, né? O atalho mental, e aí a gente consegue tomar medidas de sair daquela situação, mas a gente não tem simplesmente como não entrar, evitar que aquilo aconteça. Mas enfim, o viés do controle é uma tendência que nós temos de achar que a gente consegue de alguma forma controlar eventos futuros, principalmente eventos que são claramente aleatórios. Então a expressão ilusão do controle, ela foi criada por uma psicóloga dos anos 70, né, uma pesquisadora da Universidade de Harvard chamada Ellen Langer. Em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre ela, e em particular sobre um livro dela, que é um livro chamado Counterclockwise, Contra o Relógio. Esse livro não foi traduzido para português, mas ele é um dos livros que mais me influenciou na vida, assim, uma daquelas leituras assim que para mim foi completamente reveladoras. E que não tem nada a ver com esse assunto aqui, tá? Só tô fazendo isso como uma menção à autora aqui, para ver também como que ela deu enormes contribuições aí para o campo da psicologia. E quando ela identificou esse viés, ela falava muito de coisas assim que beiravam a superstição. Então são pessoas que adotam comportamentos e rituais meio esquisitos, na pressuposição de que elas conseguem controlar com aqueles rituais, com aqueles comportamentos, eventos aleatórios. Então um exemplo é bem comum. Aquela pessoa, por exemplo, que ela está jogando dados e ela pega os dados na mão e sopra os dados. Por que uma pessoa faz isso? Quer dizer, qual é o sentido de soprar os dados? Isso é pura superstição, mas a pessoa, por alguma razão, ela acha que com aquilo ela aumenta a chance de dar o resultado que ela quer que dê. Um outro exemplo que é bastante mencionado é a pessoa que escolhe números para jogar na loteria. Então ela tem números especiais ali que ela saiu, sei lá da onde, às vezes tem algum significado para ela, mas sabemos que números da loteria são essencialmente aleatórios. Então temos esses comportamentos, isso, né, esse viés foi nomeado, né, pela doutora Ellen Langer, só que o pessoal da economia comportamental viu aquilo e rapidamente percebeu que aquilo tinha aplicação direta no mundo dos investimentos, porque muitos investidores têm comportamentos ritualísticos e muitos investidores também sofrem da ilusão de controle, principalmente por conta do excesso de informação que existe no mercado financeiro em particular e no mundo em geral, principalmente nos últimos tempos, nos últimos anos, últimas décadas, com a prevalência das mídias digitais, internet e outras coisas do gênero, a gente tem uma enorme quantidade de informação disponível, e essa enorme quantidade de informação às vezes reforça na cabeça das pessoas a ideia de que elas conseguem enxergar o futuro. Então dá um exemplo de como funcionam as coisas associadas ao excesso de informação. Se você olhar, por exemplo, os portais de finanças à noite com mercados fechados,
ou aqueles programas que passam em redes de notícia, em que eles trazem analistas, economistas para comentar o que aconteceu no dia, você vai ver que eles falam dos acontecimentos do dia com uma certeza, com uma convicção, que parece que eles já sabiam daquilo antes de acontecer. Então, no fim do dia, todo mundo tem uma explicação de por que o dólar subiu, por que o petróleo caiu, por que a taxa de juros não sei o quê, e parece absolutamente óbvio. Então dá a impressão assim de, nossa, como que eu não enxerguei aquilo? Inclusive, mais recentemente, o autor barra trader barra filósofo Nassim Taleb, né, muita gente do mercado financeiro conhece, alguns idolatram ele, outros odeiam ele, né, consideram ele uma fraude, mas de qualquer forma não dá para negar que ele é uma figura relevante no mundo das finanças. Ele criou um termo que é muito associado com a ilusão do controle, que é chamado falácia narrativa. Então ele descreveu isso nos livros dele, começou com o livro Iludidos pelo Acaso, depois A Lógica do Cisne Negro, e quando ele descreve o fenômeno que ele chama de cisne negro, né, que é associado ali com o problema da indução, ele fala de 3 características que definem um cisne negro, sendo que o primeiro deles é o grande impacto. O segundo é a coisa que era completamente imprevisível, ninguém sabia, não tinha como saber que aquilo ia acontecer. E o terceiro é associado, né, o que ele próprio chama de falácia narrativa, que é depois que a coisa acontece, cria-se uma narrativa para explicar aquilo, né, pós-fato, que faz com que aquilo pareça que era a coisa mais óbvia do mundo. Então a gente vê, inclusive, vários eventos mundiais aí que depois ninguém esperava que ia acontecer, mas depois que aconteceu, todo mundo fala, mas é óbvio que isso ia acontecer, né? E essa questão da falácia narrativa, o que acontece? A gente vê um evento acontecendo, criamos uma história para nós mesmos para explicar aquele evento e aí a gente liga os pontos. É que nem você lê a biografia de uma pessoa de sucesso, né? Então vai pegar aí um grande empresário, alguma coisa, porque essa pessoa escreveu, né? Ou então um autor escreveu para ele, que é mais comum, e conta a história da vida da pessoa de uma forma que faz todo sentido, porque quando você olha para o passado, você conecta os pontos. Então dá aquela ideia assim de que a vida do cara foi toda planejada, de que tudo deu certinho. Então isso é uma narrativa falsa, que a gente está olhando em retrospectiva e conecta os pontos. Quando nós temos o excesso de informação, a gente acaba também criando narrativas falsas, porque fica muito fácil de dizer, olha, o dólar subiu. Por que ele subiu? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos subiu e etc, e teve guerra não sei aonde, tal. Então a gente cria aquela coisa toda que antes a gente não via, quer dizer, a gente não tinha como saber que o dólar ia subir, mas depois que aconteceu, a gente liga esses pontos e aí vem um outro viés. Tem outro viés que vem nos atacar depois desse, que é o excesso de autoconfiança. Que aí a pessoa começa a fazer essas narrativas para si própria e quando ela vê situações similares no futuro, ela começa a achar que ela desenvolveu o poder de prever aquilo. E quando a pessoa desenvolve, né, acha que desenvolve essa capacidade, o que inevitavelmente acontece? Falta de diversificação, assumir riscos excessivos e, consequentemente, perder dinheiro. O excesso de informação ele nos leva à ilusão de controle porque a gente acha que mais informação significa ter mais poder de ou controlar o futuro ou de prever o futuro. Só que a gente acaba esquecendo do seguinte, que toda a informação que existe é informação do passado, na melhor das hipóteses é do momento presente, e ainda assim nunca é exatamente do momento presente, sempre tem ali um pequeno atraso em relação ao que acontece. E a gente vê muitos investidores que eles usam o excesso de informação, então eles pegam muita coisa, a gente vê aqueles caras assim que botam um monte de telas, televisões ligados nos principais canais de notícia e assinam vários serviços e várias newsletters e
um monte de coisa por aí e ficam recebendo um monte de informação. E por conta desse monte de informação, ele acha que ele tem mais informação do que os outros investidores. Ele acha que ele tem mais poder de previsão do que os outros investidores. Só que ele acaba não considerando que toda a informação que ele tem é uma informação do passado. É uma informação que não tem nenhuma influência sobre os eventos que vão acontecer no futuro, principalmente eventos aleatórios, e a gente sabe que muita coisa no mercado financeiro é aleatória. A gente vê muita forçação de barra dos veículos de comunicação quando acontecem coisas no mercado. É sempre aquela coisa, o dólar caiu. Por que caiu? A gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe. Mas é aquela coisa, é por causa da guerra, é por causa do líder não sei aonde que deu uma dor de barriga nele. Então depois que aconteceu, vem a explicação. Toda hora, quer dizer, cada vez que a bolsa sobe, cai, as pessoas dão uma explicação. Então dar explicação não adianta nada, né? Porque aquilo já aconteceu, mas isso alimenta a ilusão de controle. E eu vou dar um exemplo real de como que isso afeta alguns investidores. Então, vou falar por mim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver as curvas de juros. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de fazer análise de curva de juros, de renda fixa, porque com isso a gente consegue ter alguns insights interessantes sobre o que acontece, por exemplo, no mundo da bolsa, porque a bolsa se subordina muito aos juros, se subordina à renda fixa. E nós temos 3 ferramentas, 3 informações que são as mais comuns para a gente analisar as perspectivas aqui para as taxas de juros, aqui no Brasil. Então, nós temos os contratos futuros de DI, que são negociados na B3, nós temos a estrutura a termo da taxa de juros, a curva de juros dos títulos públicos pré-fixados, que é divulgado pela Anbima, e nós temos as projeções da taxa Selic, que vem do relatório Focus. Essas são 3 informações, 3 relatórios, vamos dizer assim, diferentes, mas que eles são feitos da mesma matéria-prima. Qual que é essa matéria-prima? Sentimento dos agentes econômicos, porque os preços dos títulos públicos pré-fixados que são negociados no mercado secundário, eles são influenciados por quê? Pela percepção dos agentes econômicos. Os contratos futuros de DI, principalmente os vencimentos um pouco mais longos, eles têm seus preços definidos por quê? Por sentimento dos agentes econômicos. E o relatório Focus, que é do Banco Central, na verdade ele é divulgado pelo Banco Central, mas as informações não são do Banco Central, é um compilado de informações, de pesquisas que são feitas semanalmente com diversos agentes econômicos do mercado que mostram novamente o sentimento desses agentes econômicos. Então, essas 3 informações elas têm rigorosamente a mesma matéria-prima, que é uma matéria-prima extremamente volátil, que é o sentimento dos agentes econômicos. O sentimento dos agentes econômicos muda em 1 milésimo de segundos, dependendo do que acontecer no mundo. Quer dizer, se acontece algum evento catastrófico hoje à noite, amanhã de manhã, durante a madrugada, etc. e tal, todas aquelas projeções e todos os sentimentos dos agentes econômicos mudam completamente. Inclusive, muitas vezes eu sugiro às pessoas que falam assim, procura retroceder no passado, vai ver os relatórios Focus do passado que ficam arquivados e tenta dar uma olhada para ver se aquilo realmente tem algum poder de previsão. Então, veja que no caso dessas 3 informações, algumas pessoas acreditam que analisando 3 relatórios, 3 indicadores, ela vai ter mais segurança sobre o futuro do que analisando um só. Só que os 3 são feitos da mesma coisa. Quer dizer, então qual é a vantagem de você ter 3? Quando todos eles, no fim, se resumem a exatamente a mesma informação. Então, ter mais coisas, ter mais relatórios, ter mais informação não nos dá vantagem real. A gente continua sem poder de influenciar o futuro, sem poder de prever o futuro. Mas isso leva a pessoa à autoconfiança. Então, indo para a autoconfiança, a pessoa começa a se expor a riscos demasiados, ela começa a não diversificar, porque ela acha que as análises dela passam a ter
uma taxa de acerto maior, pode levar ao temido overtrading, né? Então são pessoas que começam a operar demais a sua carteira de investimentos, tentando antecipar pequenos movimentos e reagindo a ruídos do mercado. Então a ilusão de controle acaba sendo um grande inimigo do investidor que leva a riscos demasiados e, consequentemente, leva a perdas financeiras. E como que a gente pode combater a ilusão de controle? Evitar, a gente não consegue evitar, porque, novamente, reforçando, é um viés cognitivo. Vieses cognitivos são coisas cerebrais, não são mentais. Tá? São coisas que são associadas ao órgão, ao hardware, não é ao software. Então, uma primeira coisa que a gente pode tentar exercitar em nós mesmos para, assim, diminuir os efeitos da ilusão de controle é o velho e bom exercício da humildade. Então é reconhecer que muitas coisas acontecem de forma completamente aleatória e tentar deixar de lado um pouco aquela crença de que tudo acontece por alguma razão. Essa história de que tudo acontece por alguma razão é, às vezes, uma postura, assim, de não reconhecimento da própria aleatoriedade. Quer dizer, a gente está querendo achar ordem no caos, a gente está querendo, né, criar algum tipo de coisa que muito provavelmente não existe, tá aí. Aceitar, simplesmente aceitar que algumas coisas não têm explicação e que algumas coisas são realmente aleatórias e acontecem sem que a gente tenha a capacidade de compreender. E um segundo ponto aqui que a gente pode, né, que ajuda um pouco a controlar a ilusão de controle, é a gente ser mais cuidadoso, mais comedido, mais moderado com o nosso consumo de informação e ter consciência de que toda a informação que a gente consome, em particular informação relativa a finanças e economia, é informação do passado. A gente sempre está vendo o passado. Tudo que a gente vê do futuro é, no fim das contas, achismo. Então nós podemos ter aí até um achismo um pouco mais bem educado, algumas pessoas, analistas, assim, que por questão de estudo acabam tendo uma percepção um pouco melhor. Então pode acabar até tendo uma taxa de acerto maior, mas continua sendo um achismo um pouco menos piorado. Tá? Então nós temos também a identificação de algumas estratégias de investimento, algumas operações financeiras que a gente sabe, a gente faz estudo do passado, então sabe que a gente tem aí uma probabilidade maior de acerto, mas mesmo assim, todas as probabilidades, todas as inferências são feitas com base em dados do passado. Não importa a qualidade da informação que a gente tem, nós não temos a capacidade de prever o futuro e muito menos de controlar o futuro. Então, se a gente conseguir reconhecer que muitas coisas são puramente aleatórias e que simplesmente não tem explicação, ou seja, isso associado à humildade, e se a gente for comedido e tiver expectativas mais realistas com relação à informação que a gente consome, nós conseguiremos sofrer menos com a ilusão de controle. A gente nunca vai conseguir se livrar dela, mas a gente consegue ficar menos imune aos efeitos negativos da ilusão de controle. E é isso aí nesse vídeo. Então a gente viu mais um viés cognitivo aí que afeta muitos investidores, afeta a nós mesmos. Eu já fui afetado por isso, tenho certeza que em algum momento da vida você também já foi afetado por isso. E quanto mais a gente vai tomando consciência desses vieses, menos a gente vai sendo afetado pelos efeitos deles. Nunca deixamos de ser afetados por eles, mas a gente pode deixar de ser afetados pelos seus efeitos se a gente desenvolver consciência e a gente conseguir parar, né, dar uma freada nesses atalhos mentais, nesse piloto automático a tempo, antes que a gente faça aí algum tipo de bobagem. E é isso aí. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de fazer seus comentários aí, conte aí as suas experiências com a ilusão de controle, se você já passou por isso, como já passou, ou se você já teve uma experiência de conseguir
frear isso, parar isso no meio do caminho antes de fazer alguma coisa estranha por aí, e a gente se vê no próximo vídeo.